Bora tomar um tereré? Com esse calor, uma bebida gelada faz muito bem. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo jóia por aí? Por aqui tudo 100%, graças a Deus. Eu me chamo Sueli, sou aqui do ateliê Sucesso no Paninho e vim trazer mais uma sugestão aí para vocês. Com o fato de eu ser avó esse ano, então eu tô focada na maternidade, né? Fazendo várias coisinhas para minha filha e para minha neta. Então vocês já viram aí saquinho maternidade, organizadores de mala e de maternidade que a gente já postou aqui no canal. E hoje eu trouxe a proposta para vocês da fralda ecológica. Minha filha decidiu que não vai usar fralda descartável na Helena, né? Então, vai usar as fraldas ecológicas. E eu fiz uma grande pesquisa aí e elaborei algumas coisas aqui e vim apresentar para vocês a fralda ecológica. Então, eu vou fazer o seguinte. A fralda ecológica, ela é essa calcinha aqui. E ela tem todos esses botões aqui, porque esses botões regulam o tamanho da fralda, que ela pode ser usada do recém-nascido até 1 ano, 2 anos, até o desfraude, na verdade, porque a gente regula o tamanho da fralda pelos botões, tá? Esse daqui é o botão Rita, é aquele botãozinho de plástico. Se eu não estou enganada, é número 12, tá? Mas eu vou explicar para vocês na hora que a gente for colocar os botões, eu vou explicar direitinho a respeito desse botãozinho. Ele é um botãozinho de pressão e de plástico, né? Então, é super prático, né? Colocou aqui e ele regula o tamanho, tá? Se você quer ajustar mais na cintura da criança, você vai colocar esses botões apertando mais pra frente aqui, tá? Olha lá, coloca lá na frente, vai ficar assim, mais lá na frente. Coloca dos dois lados, lá na frente. E ajusta o tamanho da fralda e diminui a cintura, né? Fica mais justinho aqui na cintura, ó. Entendeu? Esse aqui é a fralda. E esse daqui é o absorvente da fralda. Normalmente se coloca aqui dentro. Coloca aqui, vai ajustando, coloca ele lá na frente, endireita, arruma aqui. Ele vai ficar preso dentro da fralda, nesse formato aqui, ó. Aí é só vestir na criança. E o absorvente vai ficar aqui dentro. Mas, se a mãezinha quiser, ela pode não usar aqui dentro e usar aqui fora, tá? Por quê? Porque a hora que sujar, só tira esse absorvente aqui, que é o que vai estar sujo, põe pra lavar e a fralda vai continuar limpa, é só pegar outro absorvente e colocar aqui pra usar. Então, é super prático. Esse daqui tem 3 camadas, tá? Tem essa camada aqui de fora. Esse tecido de fora é o tactel. Eu fiz a sublimação nele. Eu escolhi uma estampa e sublimei. E ele ficou nesse formato aqui, com esse desenho que eu escolhi. Fiz a estampa, estampei. Depois eu fiz a fralda com a estampa que eu desenhei, entendeu? Então, esse daqui é sublimado, esse tecido. Aí, aqui
Pro lado de dentro, é esse tecido aqui que a gente chama de dry fit, que é aquela malha que se faz as camisetinhas de academia, aquela malha bem levinha, é essa daqui, dry fit. E aqui pro lado de dentro, esse tecido aqui é o PU. PU, todo mundo chama de PU, fala PU, que ele é o impermeável, é o tecido que não deixa vazar o xixi, a umidade pro lado de fora. E todos esses tecidos aqui, eles são de secagem rápida, então pegou um ventinho, seca rapidinho, porque não é de algodão, né? Tudo tecido sintético. Então, no instantinho eles secam. Então, olha só. Esse daqui é o dry fit. Ele tem, parece que é todo furadinho, ó. Dá a impressão que ele é todo furadinho. Mas ele não é furado, não. Esse aqui é o lado direito dele. E esse daqui é o lado avesso, ó. Ele tem essa gravação. Esse é o dry fit, que a gente coloca na fralda em contato com a pele da criança. Esse daqui é o PU, que é o impermeável. Esse daqui não aceita temperaturas altas, até 36, 37 graus só. Então, não pode lavar em água muito quente, né? Quando vai colocar para lavar, se a máquina lava com água quente, então não pode ser em temperaturas muito altas, porque ele é plástico, né? É um emborrachado, olha. Desse lado aqui ele parece ser um tecido, mas aqui ele é um emborrachado, ó. E aí é esse que faz a fralda ficar impermeável, tá? E o lado de fora, eu trouxe aqui a proposta para vocês de ser no tactel, né? Esse daqui, olha só, para vocês verem. Esse daqui eu sublimei no tactel. E aqui já tá no formato da fralda, que a gente vai costurar junto, tá? Então, esse daqui é o tactel. Então, esses 3 tecidos é que nós vamos utilizar para fazer a fralda, tá? Eu já fiz mais uma aqui, falta colocar os botõezinhos, né? Que eu não coloquei ainda, mas olha só que bonitinho já que tá. E ela vai ficar assim, depois nós vamos colocar os botõezinhos juntos, tá? E o molde, eu vou disponibilizar o molde para vocês, tá? O molde, ele é muito grande, ó, ele é grandão. Você tem que fazer a montagem para imprimir, tá? Olha, ainda falando sobre os moldes, eles vão aparecer aí para vocês imprimirem em folha 4, tudo dividido, ó. Tudo dividido. Aí você vai fazer a montagem. Eu já trouxe um meio cortado aqui, ó. Então, ele tem aqui, ó, colar parte 2 aqui. A parte 2 é essa daqui, ó. Porque tá escrito aqui, ó, interior da fralda, interior da fralda. Então, esses dois, um faz parte do outro. O que que você vai fazer? Você vai juntar as pontas aqui, uma fita crepe, alguma coisa, vai colar aqui. Esse daqui é a aba também, ó. Você vai colar aqui. Sempre deixando alinhado essa daqui. Aqui embaixo pode sobrar, que isso daqui é a parte da costura. Então, você vai pegar uma fita crepe, uma fita durex, qualquer coisa aí que tiver fácil, até mesmo cola, se você, porque ali sobrou a ponta da aba, você pode até colar com cola branca, normal, escolar. Alinha bem aqui. E
esse daqui, esse molde inteiro aqui, ó, é a metade da fralda da parte de dentro do dry fit. Aí, ó, se você quiser a outra metade, você tem que imprimir isso daqui 2 vezes e passar pro lado de lá. Você pode imprimir até espelhado, porque vai ficar pra lá, então ele vai ficar espelhado, né? Então, você imprime espelhado essas 2 partes pra você colocar do lado de lá e formar o molde inteiro. Assim como eu fiz, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, tá? Então, é dessa forma aqui que a gente faz, tá? E agora vamos para outra parte, que eu não consegui gravar tudo no dia de ontem, que eu tive uns empecilhos aqui, e eu vou continuar a gravação com vocês hoje de outro ponto. Bora lá. Então, meninas, olha, vou começar aqui pela parte externa. Vou separar aqui, ó, a aba, pra eu poder pregar aqui na parte principal, tá? Então, eu só corto aqui, que é onde eu vou costurar, tá? Porque depois é que eu vou refilar toda a peça, tá? Então, cortei aqui. O que que eu vou fazer? Cada um tem um lado aqui pra pregar, ó. Um prega aqui e o outro prega aqui do outro lado, ó. Costura, né? Então, nós vamos costurar um de cada lado. Vou posicionar aqui. Eu alinho aqui, ó, que tem um risco, né? Ó, eu alinho esse risco com esse risco aqui. E alinho aqui também. E vou passar uma costura de um pé de máquina aqui. Minha máquina já desligou, só um instantinho. Eu estou aqui com ponto 3,5, agulha número 9, porque os tecidos são todos fininhos, então eu tô utilizando agulha fininha também. Se a gente coloca agulha grossa, a tendência é o tecido ficar franzindo, né? E aqui fura muito, fica aqueles furos muito largos. Já vou refilar esse pedacinho aqui, ó, pra não deixar tecido aqui atrás, tá? Só esse pedacinho aqui. E vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Frente com frente, né? Alinha todos os risquinhos, alinha aqui em cima, risquinho com risquinho. E passa a costura aqui com um pé de máquina. Retrocesso para a costura não desmanchar. Já vou tirar esse excesso de tecido da parte de trás aqui, ó. E ele vai ficar assim. Aqui são as abas. Então, nós vamos passar um pesponto aqui. Bem na bordinha, não precisa usar o pé de máquina, não, como medida, você passa bem na beiradinha. Só pra ficar bem acabado, bem bonito. Vai ficar assim, ó. Fazer a mesma coisa ali do outro lado. Passar o pespontinho aqui também. E aqui, ó, eu passei o pesponto no tecido da aba. Então, aqui eu também tenho que passar o pesponto no tecido da aba, tá? Pra não ficar torto, troncho.
pontinho aqui. Coloquei o meu molde aqui, ó, em cima, para poder marcar os pontos dos botões. Notem que aqui nessa parte de baixo, tem 2 carreiras de botões aqui, ó. E eu, depois que eu fiz a outra, a primeira, eu resolvi que aqui no meio eu vou colocar um só botão. Então, entre esse e esse, você reparte no meio e coloca uma carreira de botão. Eu fiz, eles estão todos marcados com pontinhos pretos no molde. E eu usei essa ferramentinha aqui de costura, ó, pra fazer um furinho aqui no molde, pra eu poder passar a ponta da minha caneta. Eu usei essa caneta aqui, ó, pra marcar os pontinhos, mas pode marcar com lápis, com algum outro tipo de caneta que vá sair a marcação do outro lado. Então, ele ficou todo marcado, aonde a gente vai colocar os botões aqui, tá? Pra parte dos botões, eu vou colocar ó, marcou até minha mesa da máquina. Vou colocar aqui um tecido de reforço. Vou utilizar uma sobrinha do meu pu e eu vou colocar aqui, ó, junto, pra fazer o reforço do tecido de fora, porque isso vai ficar o tempo inteiro puxando, né? E aí vai forçar o tecido de fora. Para isso não acontecer, para ter um reforço, né, uma durabilidade maior, eu vou colocar esse tecidinho aqui como reforço. Vou colocar uns alfinetes aqui para manter isso daqui no lugar, né? Para não sair. E aí a gente vai colocar os botõezinhos de pressão aqui. Pronto, já coloquei aqui. Agora, nós vamos para a parte de colocar os botões. Então, eu vou começar aqui por essa carreirinha aqui de baixo. Vocês notem que pelo molde, nós temos 1, 2, 3 de 3 aqui, ó. Nessa e nessa e nessa outra. São 3 carreirinhas de 3. Essa primeira, você coloca de... Se você escolher o menor aqui embaixo, coloca os 3 menor, os outros 2 maior, porque esse vai grudar nos outros 2, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu balancinho. Então, aqui eu vou colocar o maior. Ó, pode ver. Um é menor, um é maior. Então, eu vou colocar o maior aqui embaixo. Então, entre as matrizes também tem a de buraquinho menor e a de buraquinho maior. Então, eu vou colocar a de buraquinho maior aqui no balancinho. Encostei lá. Vou ajustar aqui. Encostou aqui, soltou.
esse aqui eu encaixo em cima. E esse aqui eu coloco aqui embaixo. Aí eu vou levar o tecido da fralda lá, na posição que eu quero colocar, que vai ser aqui nesse primeiro pontinho de baixo. Aí eu só aperto. Ele já vai sair colocado. Verifico aqui atrás, saiu tudo certinho. Vamos para o próximo. Coloco ele aqui. Coloco o outro aqui. Verifico para isso nada não sair do lugar. E vou aqui para o segundo botãozinho. Me certifico que ele tá no pontinho que eu quero que ele esteja e vou apertar. Apertei, tirei, ele vai ficar assim, tá? Então, vou fazer mais um pra te mostrar direitinho. Coloco aqui, me certifico que tá no pontinho que eu quero e baixo o balancinho e faço a pressão. Então, pronto. Coloquei aqui na primeira carreira os 3 botões. Esse aqui quase saiu fora. Os 3 botões de baixo, que são os grandes. Agora, o que que eu vou fazer? Nas outras duas, não vou mais colocar o grande, eu vou colocar o pequeno. Então, eu vou trocar a matriz de cima pela matriz do botão pequeno, que é o macho. Coloquei aqui. Esse daqui continua sendo o mesmo. E aí, eu vou passar para a próxima marcação. Então, ela é aqui. Eu me certifico que o de baixo tá pegando no pontinho que eu marquei. E eu baixo o balancinho e aperto. Ficou assim. E eu vou fazer do pequeno todos os outros aqui pra cima. Tudo do chamado macho, tudo aqui pra cima. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, meninas, todos os botõezinhos colocados. Ó, esse daqui, a primeira carreira eu coloquei a fêmea. E da segunda carreira pra cima eu coloquei todos macho. Aqui, nessas 3 aqui, serve pra encolher a fralda nesse sentido aqui, né? Diminuir o tamanho dela nesse sentido aqui, né? E esses 2 aqui de cima, essas 2 carreiras aqui de cima, é pra a aba vir aqui em cima e ajustar o tamanho na cintura. Aqui é nas pernas e aqui é na cintura, tá? Então, o que que acontece? Esse daqui é grande, botãozinho do furo maior, ou seja, a fêmea. E na aba também vai ser fêmea. Por quê? Porque o botão que vai pregar aqui tem que ser pra casar aqui. Aí, uma sugestão que eu dou pra vocês é o seguinte: você não vai, quando você for costurar, provavelmente você não vai costurar uma só. Então, você vai alternar. Nessa daqui eu coloquei grande, pequeno. Na outra você vai colocar pequeno, grande. Por quê? Porque senão você vai ficar com
uma quantidade de botões sem serventia, porque como eles são parzinhos, fazem parzinho um com o outro, se você utilizar tudo igual em todas as fraldas, vai ficar rejeitado lá uma grande porção daquele que você não usou aqui. E que ele sozinho, um não combina com o outro, tá? Então, a sugestão que eu te dou é essa. Alterna. Se numa fralda você usou aqui fêmea e o resto macho, na outra que você for fazer, você coloca macho e o resto fêmea, porque assim você tem um bom aproveitamento dos seus botões, senão você vai ter que jogar fora o que sobrar, tá? Então, ficou assim a frente, aqui atrás ficou nesse formato aqui já. Agora, eu vou recortar essas sobrinhas aí e vou dar seguimento na confecção da fralda. A outra que eu tinha mostrado pra vocês, eu fiz ela inteira sem colocar os botões. Mas eu percebi que a gente tem que colocar os botões nessa hora aqui, antes de confeccionar a fralda, porque depois dá o triplo de trabalho para você colocar os botões, porque eu não queria colocar os botões aparecendo dentro da fralda, eu queria que eles ficassem dentro do forro, né? Então, aqui, ó, é o momento certo de você colocar os botões da fralda, tá? Para depois fazer as outras costuras que a gente precisa fazer, tá bom? Então, é isso, a parte dos botões. Agora, nós vamos seguir para a confecção da fralda. Então, agora, eu peguei aqui o tecido PU, que é o tecido impermeável, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, vou posicionar ele aqui com a fralda, avesso com avesso. Eu digo que o avesso é a parte do tecido, não a parte impermeável, tá? Então, eu coloquei aqui em cima, ó. E eu vou deixar sobrar na parte das costas da fralda, onde tem as abas. Aqui embaixo, eu vou deixar bem rente ao desenho da fralda. Ó lá. Aí, eu vou passar uma costura em todo o contorno da fralda, tá? Eu não cortei nada aqui, eu deixei tudo pra cortar depois. Eu acho mais fácil pegar o tecido inteiro pra costurar e recortar depois, porque assim não fica aquele sobra de um lado, falta do outro. Ajeita bem direitinho para poder passar a costura sem faltar tecido. E ainda assim, depois que eu ajeitei tudo, que eu vi que tá tudo no lugar que eu quero, eu vou alfinetar para eu poder movimentar esse tecido sem que ele saia da posição que eu deixei, né? Que eu quero costurar. Então, eu vou alfinetar aqui tudinho, prendendo tudo nos seus devidos lugares. Pronto, tudo alfinetado, eu vou passar uma costura em toda a volta. Minha agulhinha tá puxando.
aqui tem uma baixadinha aqui no molde, um cortezinho, e segue aqui pra frente. Pode passar a costura bem em cima da linha de divisa do molde. Agora, se você não for fazer sublimado igual eu, que dá pra ver assim onde que tá a linha pra passar a costura, que for fazer só com o tecido, você risca, né, o molde no tecido, num dos tecidos, no de fora, no caso, ou tanto faz também. Pode ser no outro. Você risca o molde e daí você vem passando a costura na linha que você riscou, tá certo? Do mesmo jeito. Eu tô costurando, não sei se eu já falei, mas eu tô costurando com a agulha 9, porque os tecidos são tecidos fininhos, né? Acaba puxando o fio do tecido. Aqui já deu errado, saiu do lugar. Prontinho, cheguei ao final da costura. Agora eu vou tirar todos esses alfinetes e vou cortar todo esse tecido que tá sobrando aí. Vou cortar tudinho. Só não vou cortar aqui nessa parte de cima, entre esses dois rebaixados aqui, esse eu vou deixar, porque eu vou fazer a vira do elástico, tá? Então, aqui, ó, eu deixo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar toda a volta, deixando, cuidando só pra não cortar a linha, tá? Posso cortar bem pertinho. Porque a outra costura que eu vou fazer pra dentro
dessa primeira costura. Vamos lá. Vou cortando bem na bordinha, cuidando para não cortar a linha da minha costura. E vou fazer isso em todo o contorno da fralda, até lá do outro lado onde eu deixei, onde eu comecei. Vou fazer isso e já volto com vocês. Olha aí, meninas, fiz todo o recorte. Olha lá. Deixei só essa sobra aqui na parte de trás, que é onde eu vou fazer a vira do material. Quando vocês forem cortar, deixa esse tecido aqui um pouquinho maior do que eu deixei aqui, ó. Vai facilitar na hora de fazer a dobrinha, tá? Porque eu deixei muito pouco aqui. Essas sobras aqui, ó, que eu recortei, eu guardo, que isso daqui serve pra fazer os reforços do botão depois, tá? Então, a gente deixa isso daqui guardado pra usar depois nas outras fraldas. E essa parte aqui tá pronta, agora eu vou colocar o tecido, minto, antes de eu colocar o outro tecido, eu vou fazer a dobrinha do elástico aqui atrás, que aqui atrás vai um elástico, né? Deixa eu passar mais uma costurinha aqui. Aí eu vou fazer uma vira do elástico. Vou virar pra dentro. O excesso aqui, que é muito esse. Eu faço uma dobrinha, faço outra dobrinha e vou passar a costura. Se você perceber aqui, o meu vai ficar desfiadinho, porque eu não deixei tecido suficiente para fazer essa vira. Tá? Você não deixa, não. Você corta maior aí, pra não ficar desse jeito aqui, tá? Vira uma pontinha e vira de novo. No meu caso aqui, eu vou passar um elástico bem fininho aqui, porque o vãozinho que eu deixei é bem curtinho, bem estreitinho. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, agora que eu já fiz a virinha do elástico, eu vou pegar o dry fit, que é o tecido de dentro, e vou colocar aqui. Então, esse daqui é o dry fit. Aqui, nesse caso, eu vou colocar direito com direito. E o direito do dry fit é a parte que aparenta ser toda furadinha. Então, eu vou colocar aqui direito com direito. E vou passar uma costura em toda a volta. Aqui também eu vou alfinetar para facilitar, né? Para não sair do lugar. Colocar pelo menos uns 4 alfinetes. E como eu disse pra vocês, eu prefiro trabalhar com o material assim inteiro, porque não fica faltando, né? Às vezes sobra de um lado, falta do outro e vira aquela confusão.
Vou colocar só uns 4 alfinetes aqui pra não ficar furando, porque à medida que você fura, você vai estragando o material, né? Então, põe só bem nas bordinhas, onde vai ficar pra dentro da costura mesmo depois, né? Que não vai afetar o trabalho. Tudo bem espichadinho. E agora, nós vamos passar uma costura a partir daqui, em toda a volta até chegar aqui do outro lado. Esse vão aqui é o vão do elástico, é onde fica aberto, tá? Então, a gente vai passar a costura daqui. E eu vou passar uma costura com um pé de máquina pra dentro da fralda, a partir da primeira costura que eu fiz, né? Então, eu vou margeando com um pé de máquina aqui, ó. Sempre vai verificando se não tá ficando torto. E segue a costura. Prontinho, costura feita. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou recortar tudinho, mas essa parte aqui, que é a parte do elástico, eu deixo ela pra eu poder virar, tá? E eu corto em volta, do jeito que eu fiz o primeiro corte, né, da primeira vez, você vai cortar aqui esse dry fit, a sobra dele em volta tudinho. Vou cortar e já volto. Ó, costurei tudinho, já recortei tudinho, aliás, ó, tudo recortadinho. Agora, eu vou fazer essa vira aqui. Deixa eu cortar melhor aqui. Vou virar aqui, virar de novo. Aqui, essa ponta tá muito grande, vou dar uma diminuidinha. Deixar aqui o tecido só o suficiente pra fazer a virinha. Vou fazer uma dobrinha e vou dobrar de novo. Uma vira, 2 viras.
Vou colocar alfinete aqui pra prender, tá? Porque aqui é um pouquinho mais difícil de costurar do que a parte da frente, porque ela já tá fechada. Aí a gente prende com alfinete pra ele ficar no lugar. Pra levar pra máquina e costurar. Aí vai ficar assim. Vou trazer aqui pra máquina. Eu cuido para abrir esse tecido para não deixar pegar na parte da frente, né? E faço a costura do mesmo jeito. Faço um retrocesso e vou fechando. Cuida para não pegar na parte da frente. E aí, fica assim, prontinho já as viras do elástico. Agora, nós vamos passar pro lado direito. E nós vamos passar um pesponto para assentar tudo no seu devido lugar por aqui, né? Aí, aqui tem aqui é assim, um dedo para baixo da costura, ó, aqui tem a emenda dessa aba, ó, que nós fizemos. Então, um dedo para baixo, deixa eu marcar aqui com um xizinho, ó, um dedo para baixo, daqui para lá é onde eu vou botar o elástico. Até aonde? Até a segunda carreira de botão Ritas aqui, ó. Nesse rumo aqui, até aqui, que é o rumo do botão, é onde eu vou pôr o elástico da perna, tá? Então, aqui, essa parte aqui vai ser o elástico da perna. Então, do outro lado, eu faço a mesma coisa, um dedinho da costura da aba até a direção da segunda carreira de botões. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pesponto. Então, eu vou pespontar da minha marcação pra frente. Bem na beirinha, só uma costurinha de acabamento pra sentar a costura, tá? Vira essa costura tudo pra fora, não deixa ela ficar dobrada aí pro lado de dentro. Vai mexendo com os dedos e vai fazendo a costura ficar toda assentada. E vai passando a costura. Eu vou passar a costura até a parte dos elásticos aqui. Cheguei aqui, eu paro. Prontinho.
pro outro lado, seguindo, acompanhando aqui. E eu vou costurar até a minha marcação que eu fiz com o giz. Vou empurrar aqui, que tá querendo ficar. Pronto. Então, essa parte aqui já tá pronta. Agora, eu vou vir pra parte de cá, de cima. Tá? Então, eu marquei aqui, ó, a partir do segundo botão. Então, a partir daqui, eu vou fazer a costura. Bem na bordinha. Até no rumo do segundo botão novamente. Ficou assim. Agora, nesse vão, eu vou colocar esse elástico aqui. Esse elástico, ele é de 13 milímetros. Então, o que que eu faço? Eu coloco ele aqui, ó, e vou passar a costura margeando esse elástico. Porque daí, eu sei que tá sobrando o espaço suficiente para passar por ele. E onde que eu começo essa costura? A partir do segundo botão, que foi onde que terminou o meu pesponto, tá? Então, aqui eu vou margeando, vou colocando o elástico. Isso me facilita eu colocar o elástico, porque eu consigo ver onde que eu tenho que passar minha costura para deixar o vão do elástico, né? Vou fazer isso até aonde começou o meu pesponto. Aí, começou o meu pesponto, aqui eu termino a costura do elástico. Fica desse jeitinho aí. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto com vocês. Aí, meninas, ó, passei a costura dos dois lados. Agora, eu vou passar o elástico aí dentro dessa fenda, né? Ó, vou usar um passador de elástico. Mas você pode usar o que você tiver aí, grampo de cabelo, aquele alfinete de prender roupa. Que era o que a gente usava para prender a fralda antigamente, né? Aquele prendedorzinho, aquele alfinete. Que lá serve para passar elástico também. Aí, o que que eu faço? Vou colocar aqui dentro dessa covinha que eu deixei para passar o elástico. E vou passar... É bem fácil, não é difícil de passar, não. Aí, você puxa.
Ele vai sair daqui. Já saiu aqui, ó. E vamos ajeitar isso aqui para ele não ficar torto, né? Tem que ver qual que é a posição que ele vai assentar melhor. Ajeitou, aí nós vamos passar uma costurinha aqui, já para prender essa ponta aqui, para ele não voltar mais, né? Aí, vou unir a costura da passa do elástico com o pesponto. Vai ficar assim. E o elástico já tá preso, já posso tirar o passador daqui. Aí, agora, eu só vou puxar aqui pra deixar franzidinho na perna. Ó, eu vi que ficou todo franzidinho. Aí, aqui no final, eu vou fazer a mesma costura que eu já tinha feito, né? Do outro lado. Vou juntar aqui o pesponto com a minha costura da covinha do elástico. Agora, eu viro aqui pro avesso e corto o que sobrou. E um lado tá pronto. E do mesmo jeito, eu vou fazer aqui do outro lado. E já volto para esse vídeo não ficar longo. Aí, meninas, os dois elásticos da perna passado. Agora, eu vou passar o elástico aqui. Como aqui, essa daqui de trás ficou muito estreitinha, eu não vou passar um elástico largo, porque ele vai ficar enrolado. Aí, eu tenho esse aqui e esse aqui. Esse aqui é bem resistente e esse aqui é mais frágil. Esse aqui eu comprei pra fazer as máscaras, quando a gente tava usando máscara. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse roliço aqui. Eu tinha só alguns pedacinhos, mas esse pedacinho vai ser o suficiente aqui pra esse pedaço. Vou fazer a mesma coisa, vou usar o passador, que eu acredito que ele vai entrar, assim, eu espero. Viro aqui pra eu achar a entrada, que tá bem apertadinha. Já fica a dica aí, viu, meninas? Deixa mais tecido pra não sofrer. Eu ainda fiz o pesponto chegar bem perto aqui, ó. Agora tá um aperto que só, nem sei se vai passar essa rodela aqui. Vou fazer o seguinte, vou passar na da frente. Na outra. O
processo de passagem do elástico é igual das pernas, tá? Passou aqui por dentro, aí pra você não perder a ponta, pra ela não escapar lá pra dentro, eu já tava querendo, você já vem aqui na máquina e passa uma costura aqui com bastante retrocesso pra isso ficar bem escondidinho aqui, tá? Arrebentou minha linha. Pronto, linha trocada, linha colocada, na verdade, né? Isso aqui é para segurar, para não fugir o elástico, né? Aí você vai puxar um tanto aqui, ó. Que fique bom. Você vai sentir que tanto de elástico que você vai pôr aqui, tá? Aí você vem na máquina e passa a costura pra prender, pra isso não escapar depois. Passa uns quantos retrocessos aqui em cima. Já posso tirar, cortar esse excesso um pouquinho mais curto. E a parte de dentro ficou assim. E eu vou sofrer aqui agora pra colocar o de fora e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, olha lá. Elástico colocado. Agora só falta os botões aqui da aba. Eu fiz um molde pra colocar os botões. Espera aí que eu vou pegar. Ó, eu tenho aqui a aba, que é essa abinha aqui, ó, né? E eu tenho os furinhos aqui nela, ó, as marcações dos botões. Aí eu venho com ela aqui, no mesmo formato que ela tá aqui, eu posiciono, sempre lembrando que vai ficar menor, porque eu já tenho as costuras tudo, né? Então, eu posiciono ela aqui em cima do molde, bem direitinho. Venho aqui e marco aonde eu vou botar o botão. Fiz as marcações aqui. Eu venho aqui pro balancinho. Os botões, eles se encaixam, cada um na sua pecinha. Senti que tá pegando o botão certinho onde eu marquei com o lápis. Eu coloco. E você pode perceber aqui que eu tô colocando agora o botão pro lado de dentro e o acabamento vai ficar pro lado de fora. Porque eu tenho que vir aqui. Então, um tem que casar com o outro. Eu já estava fazendo errado na outra aba. Eu já fiz a outra aba, eu vou mostrar pra você. Mas eu já estava colocando errado. Então, a gente tem que ficar atento nessa parte pra não colocar o botão pro lado de cá, né? Se você colocar o botão pro lado de cá, daí só prega assim, ó. Então, tem que prestar atenção nessa parte aí. Principalmente pra quem é ansioso. Quem é ansioso quer ver o trabalho pronto, quer ter uma ansiedade pra ver pronto e acaba fazendo coisa errada. Olha só. Então, os três estão prontos aqui.
Os de cá, como eu falei, eu já tinha colocado, olha só. Mas já estava colocando errado. Então, tem que prestar atenção. Vem aqui, ó. Prendeu. Ó lá. Aqui está a fralda no tamanho grande. Se você quer diminuir, você vem aqui, ou na primeira, ou na segunda carreira, você diminui, ó. E aqui também você diminui. Você faz os ajustes aqui, ó. Vai deixando pra dentro aquela pontinha lá. Olha aqui. Quantos que eu coloquei aqui? 1, 2. Eu coloquei aqui, ó. Fácil da gente contar. Olha lá. O tanto que ela diminui. Que ela fica menor. Tá vendo? E é isso. Ela fica tanto maior quanto menor, dependendo da necessidade. Olha aí, que gracinha. Me fala se você gostou. Então, é isso, meninas. Deixa eu colocar aqui as outras. Já falei pra você, né, que eu vou apanhar pra colocar os botões aqui, porque eu deixei pra colocar os botões depois e não vai ser fácil colocar esses botões agora que a fralda já tá pronta. Então, acompanhou a aula aqui, ó, você já sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os botões. O molde já vem tudo marcado onde que você tem que colocar os botões, então acompanha a aula que você vai aprender direitinho. Essas duas aqui, ó, estão semi-prontas, falta colocar o botão, que eu vou tentar colocar hoje ainda. Essa daqui já tá pronta. Essa daqui já tá pronta. Engraçado que essa daqui foi a primeira que eu fiz e essa daqui eu coloquei certinho. Coloquei os botões antes de confeccionar toda a fralda. E deu certo. Só que aqui eu coloquei mais botões. Você pode ver que aqui eu coloquei 3 botões. Aí eu falei, ficou muito próximo aqui, sabe? Não gostei. Aí achei melhor fazer essa daqui, ó. Só com 2 botões aqui em cima. Ficou melhor do que esta. Então, é assim. E outra coisa que eu fiz diferente também foi aqui, ó, nessa parte do meio, que eu coloquei 2 carreiras de botões aqui no meio, não acho necessário, tá? Então, como a gente fez nessa outra aqui, que nós colocamos só uma carreira no meio, eu achei que ficou melhor do que essa primeira que eu fiz. Olha aqui. Nessa daqui eu só coloquei uma carreira de botão aqui. E nessa daqui eu coloquei 2 carreiras de botões, então aqui eu achei excesso de botão. Então, uma carreirinha de botão aqui já é o suficiente. E na aba aqui não precisa de 4 botões ao todo. 3 botões já é o suficiente, tá? Então, é isso daí, a dica de hoje foi essa, tá? Outra dica, deixa uma quantidade boa de tecido aqui para você fazer a vira do elástico, para não faltar. As minhas tudo eu deixei pouco tecido, tudo faltou aqui na hora de fazer essa vira, tá? Então, fica a dica aí para você também, para você deixar um pouquinho de tecido a mais. Se for necessário, você refila depois, né? Antes sobrar do que faltar. E é isso, eu vou deixar os nossos canais aqui embaixo, na descrição do vídeo, Instagram, Telegram, Facebook, enfim, os lugares onde você pode nos encontrar. E o nosso molde eu vou deixar, o molde da aula de hoje eu vou deixar lá no nosso canal do Telegram. E aí, se você quiser
Se você faz sublimação e quiser alguma dessas artes aqui, ó, para você fazer aí na sua, é só você me falar qual delas que você quer. Abelhinha, pássaros, pintinho, abelhinha. Essa é uma abelhinha diferente. Abelhinha verde e abelhinha amarela. Enfim, você me fala se você quer a arte, eu disponibilizo para você. Mas o molde vai estar para todo mundo imprimir aí, tá? Você imprime em tamanho real, em folha A4, depois você emenda. Eu expliquei no vídeo como que você faz as emendas do molde tudinho. E é isso aí, minha filha. Bora fazer fralda ecológica, parar de contaminar todo esse planeta com lixo, encher de lixo. Não tem mais lugar para colocar lixo nesse planeta, né? Eu acho que a ideia é super válida, o ecológico é super válido. Então, é isso aí, minha querida. Me diz, você usaria, voltaria lá para época das nossas avós? A minha primeira filha usou fralda sim, fralda de tecido, né? A gente não chamava de fralda ecológica. Hoje em dia é tudo uma coisa mais moderna, né? Mas você usaria esse tipo de fralda? Conta aí pra mim. E não esquece, né, minha querida, de dar aquele joinha aí pra nós, curtir o vídeo se você gostou, que é uma forma de incentivar o nosso trabalho. Afinal de contas, você vem, assiste o vídeo, aprende alguma coisa, o que que você vai dar em troca? Não tá pagando nada, não dói, não vai pesar no seu bolso, não vai cair seu dedo. Curte aí, se você vê que tem mais alguém que se interessa por esse tipo de coisa, você compartilha o nosso vídeo, é uma forma de incentivo aí. Valeu? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.